boa tarde. Nós estamos com a pedagoga Avani Vidal de Carvalho. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a senhora sobre as questões de violência na escola. Quais são os fatores, hoje em dia, que a gente percebe que existia, existe e vai existir violência nas escolas? Boa tarde. Olha, a questão da violência da escola vem num crescente já de muitos anos. Isso, numa visão rasteira, acredito que tem uma parcela muito grande da família, porque a gente vem acompanhando a família perder a sua base, a sua estrutura familiar. E assim, a gente observa isso, né? A questão do respeito ao outro, coisas que nossos pais no passado nos ensinavam, né? Respeite o outro, respeite o mais velho. Isso a gente já não vê mais e claro que a escola acaba refletindo tudo isso. A violência na escola não é tão grande e gritante como se atribui. A gente vê casos isolados e quando a gente observa a estrutura familiar, que a gente conversa com os pais, a gente tem a resposta do porquê determinados alunos agem de determinada forma dentro do espaço escolar. Então, você acha atribuo a que sejam questões sociais que acabam interferindo diretamente no trabalho da escola e no funcionamento da escola. O entorno da escola reflete isso, essa violência, né? Sim. Dentro sim, e fora, né? Sim. E nós acabamos recebendo esses alunos com casos assim de violência da família e do seu entorno, onde moram, e a escola não sabe direito ainda como agir para tentar minimizar essas questões. Aí a gente vê alunos que ainda desrespeitam o outro aluno, né? O tão falado bullying, que os alunos sofrem de distratos de outro colega, de falta de respeito, de falta de respeitar o espaço do outro. A gente vivencia isso no nosso dia a dia e são situações bem desconfortáveis, que às vezes que a escola tem que enfrentar por conta disso. E como a gente pode minimizar essa violência dentro da escola? Olha, aí sim é imprescindível a parceria da escola com a família, porque sem essa parceria estabelecida, não tem como a escola dar conta de resolver esse problema. E claro, o ideal é que a escola tivesse o apoio de outros profissionais, né? De um psicólogo, um psicopedagogo, um assistente social, para poder estar atendendo essas demandas, que são tão necessárias, né? Para que a escola assuma o seu espaço de educar. E falta também a questão da qualidade, porque a educação não é só colocar o aluno dentro da escola, né? Sim, é a questão dos recursos da própria escola, né? Que as salas de aulas não estejam mais o quê? Complete, eu acho que... A estrutura das escolas, eu venho observando, claro, eu tenho muitos anos na escola pública, que isso vem melhorando, né? A gente já consegue ver aqui na nossa escola, por exemplo, tem uma sala com ar-condicionado, mas é uma. O ideal é que seriam todas, fossem todas, né? E assim, mas o que a gente observa é... a questão da manutenção. Da manutenção, exato. Então a gente ainda tem escolas quentes, escola que não tem uma boa acústica em sala de aula, a gente ainda se salas depara pequenas, com salas né? pequenas, que não comporta aquele número de alunos que é estabelecido por lei. Muitas vezes mobiliário precário também, né? Às vezes também inadequado, mesas grandes para crianças pequenas, né, que ficam com suas perninhas balançando, né, durante todo o período de aula. E assim, e por conta, claro, a gente não consegue garantir o tempo de aprendizagem do aluno, porque o professor quando ele começa uma aula, ele perde entre aspas, né, bom tempo da sua aula para poder conseguir com que aqueles alunos se acomodem, com que aqueles alunos prestem atenção àquilo que ele está disposto ao trabalho que ele veio realizar. Então a gente vê isso, né, que isso acaba interferindo diretamente na aprendizagem do aluno, porque o tempo de aula não é efetivamente de trabalhar conteúdo, trabalhar valores, trabalhar ética, essas questões todas que a escola precisa trabalhar. É de sente, preste atenção, pegue seu material, respeite o seu colega. Então a escola acaba fazendo esse papel duplo, né? Duplo, exato. Da família, né? Que ele já deveria vir Toma pronto. Pra si. A escola acabou ao longo dos anos tomando para si esse papel da família e somado a todo o papel e toda a demanda da escola. Fora a questão da fome, né? Então a gente vê casos gritantes. Me diga um caso gritante que você ficou sensibilizada sobre a questão de fome, a fome na escola. Teve algum caso aí que você se lembra? Teve um caso assim que eu me lembro que assim, eu vinha
de um trabalho com escola particular. Então eu tinha outra clientela, outra realidade. Aí quando eu adentrei a prefeitura, eu tive um aluno que na época ele devia estar com em torno de 10, 11 anos. Ele estava na sala, ele começou a se sentir mal, começou a, assim, como se fosse desmaiar e vomitava, saía aquela gosma verde. Eu fui pedir ajuda à diretora, a diretora simplesmente disse para mim, a Vanice é fome. Eu fiquei assim, ó, que eu nunca tinha me deparado com uma realidade dessa, né? Isso aí é fome. Aí nós providenciamos um café com pão para essa criança, na época de 10, 11 anos, e em questão de minutos esse menino retornou à sala bem. Então isso me chocou muito. Eu já passei por 2 ou 3 situações semelhantes, de eu ver o aluno passar mal, e quando ia investigar o que aconteceu, veio sem tomar café, veio sem se alimentar, porque não tinha o que comer em casa. E acaba a escola providenciando um lanche, alguma coisa assim, para que esse menino se alimente e a gente vê rapidamente essa criança voltar a ter deslanchar, né? Agora, aí eu te pergunto, ou afirmo, né? Então, das questões da violência dentro da escola ou fora da escola está relacionada à insegurança alimentar, à desigualdade social, essas questões de moradia, falta né? de segurança pública, né? A violência no bairro, né? Que a gente sabe às vezes em casa, no bairro, no na bairro, cidade, né? Esse descontrole também familiar, que muitas vezes a família desagrega de várias formas, né? Sim. Então a gente percebe o quê? O que você poderia dizer sobre a família? A família de hoje é a família de ontem? Não. Outro fato que me marcou muito no meu tempo, no meu trajeto de professora. Eu dava aula na época com uma turma de 5 anos. Foi quando estava o auge daquele filme Tropa de Elite. E para minha surpresa, todos os alunos da turma de 5 anos tinham assistido esse filme. E eles passaram a brincar na hora do recreio com cenas do filme, tipo um saco plástico na cabeça e por aí ia. Então eu conversando com a diretora, eu pedi uma reunião com os pais para abordar esse assunto, né? Como é que é ofertado pelos pais a uma criança de 5 anos assistir filmes de tamanha violência, que eles não tinham condição de assimilar aquele conteúdo que o filme passava. Isso me chocou bastante, para ver o que é que meus alunos assistiam com 5 anos de idade. A outra situação me lembro também como educador, você sabe muito bem que eu trabalho com educador, foi um aluno que eu trabalhava também na prefeitura, que ele chegou a me dizer que a minha mãe colocou Cidade de Deus, né? E fui falar com a mãe porque a criança estava pegando lápis, apontava o lápis e furava o pescoço do colega, reproduzindo algumas cenas do filme de violência, né? E a mãe disse, não, desde logo que lançou o filme, eu comprei o DVD, eu saio para trabalhar, deixo a televisão ligada para ele ver o que é a vida. Será que vê a vida nessa ótica, né? Fale um pouquinho sobre isso, sobre a questão, como é importante esse acompanhamento dos pais com a mídia, né? Porque muitas vezes os pais colocam qualquer coisa para ele assistir como lazer. Então, exato, é como assim, as tomadoras de contas de crianças, babás de antigamente, hoje são as redes sociais, né? O celular, o tablet, então os pais hoje deixam muito o filho com o celular, tome o celular, porque quando você tiver com o celular não precisa me preocupar com você, né? Hoje a coisa funciona muito e é o contrário, a preocupação é dobrada, né? Então não há esse filtro do que uma criança pode assistir, ele tem acesso hoje a tudo. Esses programas que passam no horário de meio-dia na televisão é só tragédia, é só horrores, né? E essas crianças assistem, né? Eles participam dessa violência toda. E uma coisa que me chamava a atenção, eu ficava assim imaginando, eu digo, meu Deus, às vezes o professor, eu enquanto professora, muito firme, muito rígida, queria o aluno assim, mesmo impondo tanto limite a eles me tinham tanto carinho, né? Mas aí eu comecei a me debruçar sobre isso. E eu disse, porque esse limite que eu dou, eles não encontram quem dê. E na verdade eles sabem que quando eu imponho esses limites, quando eu imponho essas regras, essas normas, eu estou dizendo, eu me preocupo com você. Né? Você não está à toa, eu estou aqui para cuidar de você enquanto você está dentro desse espaço de sala de aula. Então o papel do professor, claro, ele vai ser sempre prioridade dentro da escola. Né? O professor é quem realmente faz o trabalho pedagógico acontecer, a diferença na vida de um aluno. A gente pode fazer essa diferença na vida de um aluno. Na verdade, a educação, cada educador, cada professor,
ele salva vidas, né? Ele está salvando vidas, né? Salvamos vidas de pessoas Exatamente. para não entrar na marginalidade, não entrar em outros lugares. Para dizer a ele que ele pode sim, né? Vir a conseguir ser um profissional decente, honrado, trabalhar de forma decente. Decente. Né? Independe de qual E profissão ter, ele abraçar. até sonhar com uma casa Sonhar, própria, sim. um apartamento, um carro, Eu entendeu? sempre tinha esse hábito com meus alunos de dizer assim, claro, alunos independente da idade que eu trabalhasse, porque eu trabalhei com várias turmas de diferentes anos. Assim, projete sua vida daqui a 5 anos. Como é que você vai querer que esteja a sua vida daqui a 5 anos? Como é que você vai querer estar? Onde é que você vai querer estar morando? O que é que você vai estar querendo fazer? Como é que você quer que esteja a sua vida? Faça essa projeção. Eu trabalhava muito com ele assim, né? Projetar, para que eles possam vislumbrar coisas boas para a vida deles e continuar esse percurso, né? Certo. Mas Bom, termina. entre todas as profissões que eu exerci, né, na minha vida, o lugar onde eu fui mais feliz e consegui me realizar foi na sala de aula, como professora. Certo. Já exerci o cargo de direção, coordenadora, supervisora, né, lá atrás, tal. Mas o que me fez feliz na educação pública foi estar na sala de aula. Nesse espaço que para mim é sagrado. Bom, aí eu pergunto, para completar só a frase, não para responder, só completar. O que é segurança na escola? Como acontecer a segurança da escola? Hoje essa pergunta é bem complicada. Certo. Porque assim, depende de fatores externos. O que é estar seguro na escola? O que é que está seguro na escola? É estar num ambiente onde as pessoas são valorizadas, são respeitadas, onde a comunidade respeita a escola, onde a comunidade abraça esse espaço da escola. E claro que a gente tem que ter profissionais Qualificado. e que exerçam suas funções, né, de Bem portaria, remunerados, né? Porque ele precisa também sobreviver, né? Sim, de acesso. Quem vai permitir o acesso na escola, de estar filtrando esse acesso à escola. Mas eu, ao longo meu trabalho na educação pública, que começou em 98, eu nunca vivenciei uma situação dessa, de uma pessoa entrar na escola, de me sentir insegura dentro da escola. Graças a Deus eu nunca tive essa experiência. Por onde eu passei, sempre Certo. essa paz a gente teve, né? De não ter, como a gente veio hoje falar, né? De atentados, mas na minha vida eu não vivenciei isso não. Bom, então agradecemos a sua participação no Jornal Interativo da Oficina de Rádio Jornalismo, professor José Rios. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Tá ok. Me coloco à disposição sempre. Ok, obrigado.